Segunda-feira, 23 de outubro. Rodrigo diz a Roselena que já sabe de toda a verdade. Roselena pergunta qual verdade ele está falando e se escondeu que Luciana esperava um filho dele foi por respeito a ela. Rodrigo diz à mãe que nenhuma mentira mais e diz que há 19 anos atrás ela deu para adoção uma bebê recém-nascida, uma criatura indefesa que ela deixou nos braços de Paz. Roselena fica chocada ao saber que o filho sabe disso. Rodrigo diz que sabe que a filha que ela deu é Luciana e que a sua ex-esposa é filha de Cláudio. Demônia Roselena diz que sim, deu essa menina, deu a Luciana. Rodrigo, bobão, chora. Cláudio pede a todas as mulheres que o chamem pelo seu nome, sem precisar dizer doutor ou advogado. Matilde e Brígida arrumam a mesa para o almoço em família. Rodrigo diz à mãe que foi ver Luciana para escutar da boca dela que espera um filho seu. Rodrigo diz que Luciana não pediu nada, mas que disse que vai colocar o sobrenome na criança, que o correspondem, que são Torreslanda Linhares. Roselena diz que Linhares foi uma tragédia na sua vida. Roselena diz que deu muito dinheiro para Paz calar a boca e ir embora dali, mas a maldita a enganou, zombou dela. A bruxa surta e chora. Rodrigo pede que Roselena não culpe Paz dos erros dela, porque ela é a única causadora de tanta dor. Roselena diz que nunca esqueceu do que fez e cada dia, cada noite, em cada canto dos seus sonhos, pensamentos, sempre pensava em Aurora, e os anos se passaram e se deu conta de que havia aprendido a conviver com o medo. Rodrigo pergunta à mãe se não sentiu medo quando entregou Luciana nos braços de Paz. Roselena diz que não lembrava quando tinha sido a última vez que algo tinha atormentado, até que um dia Luciana chegou naquela casa e com a chegada da empregada entendeu que era o começo do fim. Rodrigo diz à mãe que ela acabou com sua vida e chora muito. Ele diz que ao separá-lo de Luciana, ela arrancou sua vida. Roselena diz que nas guerras sempre há vítimas, e essa era uma batalha entre a Aurora e ela, e ele foi a vítima. Rodrigo diz à mãe que nunca na vida tinha sentido tanta vergonha, tanta dor e arrependimento pelo mal que fizeram para Luciana e pergunta por que a mãe fez isso. Roselena diz que para se vingar de Aurora Linhares e aquela mulher que se dizia sua amiga se meteu com os pais dele e eram amantes. Rodrigo pergunta se isso é verdade ou outra das mentiras dela. Rodrigo pergunta à mãe se não tem coração. Roselena diz que ele é seu filho e o ama muito. E ele não tem direito de julgar os pais. Rodrigo diz à mãe que ela cometeu um crime. Roselena pergunta se ele vai denunciá-la e pede que ligue para a polícia agora mesmo. Rodrigo diz que jamais faria isso e pergunta se ela não se arrepende do que fez. Fria e calculista, a maldita da Roselena diz: Não me arrependo de nada. E se eu voltasse a ter um filho da Aurora em meus braços, voltaria a dá-lo para alguém. Constanza pede que Brígida traga mais champanhe para Julieta. Oscar chega em casa. Patrício também. Lorenzo e Fabian e Violeta se divertem com todos no passeio de barco pelo rio. Eles voltam para a mesa para comer salgados. Cláudio pergunta a Luciana como se chamará o bebê dela. Luciana diz que não sabe, mas que ainda nem sabe o que será. Arit diz que quer que o bebê tenha o nome do senhor Rodrigo. Rodrigo diz à mãe que ela está muito mal, doente, e fez muito mal para todos, e não pode permitir que essa família se sustente à base de mentiras. E chega! Rodrigo pergunta à bruxa quem vai dizer a verdade por seus irmãos, se é ela ou ele. Ele diz que fará agora mesmo. Roselena manda ele esperar e diz que vai dizê-los toda a verdade. Melissa chega em casa com o Padre Honesto. Estão praticamente todos reunidos ali. Rodrigo se junta a todos. Cláudio diz a Luciana que se sente muito bem ao lado dela. E dias atrás comentou com Barreira que sente algo estranho quando não estão perto um do outro. E gostaria de recuperar o tempo que estiveram longe e aproveitar cada segundo do presente para compartilhar com ela, dando seu amor e carinho. E por isso está triste por ter que voltar hoje à noite para a capital. Paz diz ao doutor que se sentem felizes em tê-lo por ali. Cláudio pede a Luciana que vá com ele para enfrentar os Torreslanda e amanhã vai se reunir com eles sobre como será a sessão dos 50% que o juiz cedeu para ele, mais 10% da indenização. Luciana diz que não quer ir. Cláudio pede para caminharem e conversarem. Roselena, quase morrendo de tanto chorar, chega a ter todos na mesa. Roselena pede desculpas e agora é ela quem chega tarde na mesa. Ela que sempre usa pressa, mas já está ali.
Todos ficam surpresos ao vê-la aos prantos. Roselena diz que antes da comida ser servida, precisa falar com eles. Maximino pede para ela falar depois do almoço. Rodrigo diz que o melhor momento é agora. Roselena diz que é uma pecadora e pecou contra Deus, contra eles, e cometeu o pior pecado que um ser humano pode cometer, e cometeu traição, defraudou a última vontade de uma moribunda que pôs em seus braços uma bebê recém-nascida, e ela, no lugar de cuidar da criança, amá-la tanto como amou seus filhos, preferiu dá-la e abandonou a menina, sem se importar com a sorte dela, e essa menina é a Luciana. Todos ficam extremamente chocados ao saberem da verdade. Julieta e Clara seguem observando tudo de camarote. Roselena diz que sabe que suas ações do passado a condenam, e aos olhos deles é a mais pior das mulheres. Maximino tenta impedir Roselena de hablar, mas ela diz que já começou e vai terminar. Luciana diz ao pai que não parou de pensar em Rodrigo e acha que o que disse para ele foi como uma apunhalada nas costas, e ele chorava como um garoto pequeno e a pedia perdão. Cláudio compreende a situação de Rodrigo, já que ficou muito afetado também quando descobriu as crueldades que Roselena fez. Roselena diz a todos que era muito jovem, mas isso não justifica a crueldade de seus atos, e tinha o mundo a seus pés, um esposo que amava intensamente seus filhos, seu lar e uma posição econômica invejável, e era muito feliz, até que um dia apareceu Aurora Linhares na sua vida. Rodrigo diz ao pai que já chega de guardar segredos e Roselena precisa contar tudo. Roselena diz que guardou silêncio porque não queria machucar nenhum deles, seus filhos. Roselena diz que era muito amiga de Aurora até que ela se meteu com seu marido. Maximino nega ter sido infiel com ela e fala que foram os ciúmes dela. A boboca chora. Cláudio diz a Luciana que amanhã é a primeira reunião com eles, com os Torreslanda, e se ela quiser acompanhá-lo, que o avise, porque compra de imediato uma passagem para ela. Luciana sente medo de voltar a ver os Torreslanda. Roselena diz que Cláudio foi para a prisão, e durante esse tempo o parto de Aurora se adiantou, e era a única pessoa que podia levá-la ao hospital, que podia ajudá-la. Roselena diz que levou a Aurora ao hospital e esteve pendente dela por todos os momentos, mas as coisas complicaram. Tiveram que fazer uma cesárea para a bebê nascer e o estado de Aurora se agravou. Daí ela colocou a menina em seus braços e suplicou que ela recebesse Luciana como filha e não fez isso, e traiu a Aurora por ciúmes de Maximino, porque ela se meteu entre o pai deles e ela. Estava roubando o amor do homem que ela ama e vai amar por toda a sua vida. Maximino diz a Roselena que já basta e manda ela calar a boca. Roselena diz que deu àquela bebê para a paz e estava queimando suas mãos porque era o produto do pecado, do adultério. Maximino manda ela calar a boca. Roselena diz que essa bebê deu para Paz e Galdino, jardineiros da casa, e também deu dinheiro para eles irem para longe. Patrício diz que Luciana era um bebê e esse foi um ato covarde. Roselena diz que foi amor, um ato de amor a Deus e a eles, seus filhos. Maximino diz a Roselena que se ela está dizendo a verdade, tem que dizer completa. A Jararaca, filha do demônio, diz aos filhos que quando se deu conta que a filha de Linhares era Luciana, não suportou, sabia que todo mundo cairia em cima dela, ainda mais quando soube que Cláudio iria exumar os restos da tumba de Aurora. Ele ia se dar conta de tudo. Ela precisava se proteger. Patrício pergunta o que ela fez. Roselena diz que pagou muito dinheiro para profanarem a tumba de um bebê e que colocasse os restos dele com os de Aurora. E isso foi o que fez. Todos ficam impressionados pela maldade dela e crueldade. Maximino diz que a verdade foi dita e não há mais segredos a esconder naquela casa. Padre Honesto pede que Rodrigo, Patrício e Jana o acompanhem na biblioteca. Roselena sai dali, chorando muito. Estela e sua família almoçam juntos e aproveitam o dia deliciosamente. Roselena, Maximino, Padre Honesto e os filhos estão reunidos na biblioteca. Honesto pede que eles não julguem nem condenem Roselena pela grave falta que ela fez. Rodrigo diz que nada reverte o mal que sua mãe fez para ele e Luciana. Padre Honesto defende Roselena. Jana diz à mãe que o que ela fez foi horrível. Roselena diz que tudo o que fez foi por amor a eles, seus filhos. Depois de confessar tudo, Roselena sai dali. O clima segue pesado, bem triste. Cláudio entrega uns presentes a Luciana, que comprou para ela, na esperança dela estar com ele, no momento de firmar a cessão dos 50% do corporativo Torreslanda. Luciana abraça o pai e agradece. Violeta diz a Apolo que ama muito Marcial e queria que tivessem acompanhado eles no passeio.
Roselena está deitada na cama. A víbora segue atormentada e chorando. Padre Honesto diz a Rodrigo que a mãe dele é humana, cometeu erros terríveis, imperdoáveis. Maximino pede aos filhos que não duvidem dele, porque nunca teve nada com a Aurora. Honesto diz aos filhos de Roselena que a mãe deles pagou cada um de seus erros com juros, mas ela os ama profundamente. Jana está muito triste e diz que não sabe o que pensar, nem dizer, e é como se acabasse de conhecer sua mãe. Rodrigo diz que sente o mesmo, desconhece sua mãe. Honesto abraça Jana e Rodrigo e chama Patrício para se aproximar e diz que só foi pelo amor. Maximino chega no quarto da esposa e aplaude ela pela atuação maravilhosa. Ela diz que não foi uma atuação e enfrentar seus filhos foi a pior coisa que aconteceu. Não sabe como se manteve de pé, mas por fim disse toda a verdade e já não carrega essa culpa. Não terá mais medo. Maximino diz que ela disse a verdade, mas o que não conseguirá tão fácil é o perdão dos filhos dela. Roselena se preocupa.